E aí, galerinha, tudo bom? Bom, na aula de hoje nós iremos aprender sobre vírus. Então nós estamos aí passando por um momento de pandemia, o mundo inteiro aí está passando aí sobre a Covid-19, né, o coronavírus, e a gente pode aprender um pouco mais sobre o comportamento dos vírus, né, o que são, o que fazem, como eles usam estratégias para manter para fazer réplicas deles próprios e a partir daí invadir novas células e assim começar o seu processo de infecção, que é o que está acontecendo no mundo, né? Então, o que são os vírus? Então, na verdade, os vírus eles são as estruturas mais simples encontradas na natureza. Se for colocar dentro de uma escala evolutiva, os seres vivos eles são tão antigos quanto bactérias. Então, aí as bactérias elas são seres vivos também muito primitivos, assim como o vírus, e ainda há estudos aí dizendo que os vírus vieram antes das bactérias, que foram os prions, né? Então, os vírus eles estão aí, né? A todo momento o objetivo deles é fazer uma mutação, né? Eles são muito fáceis de fazer mutação no seu DNA ou RNA. Os vírus eles são formas de vida, assim, vida não, eles não são seres vivos assim, eles não têm um metabolismo, eles não têm uma célula, eles são fragmentos de DNA ou de RNA e que quando ele encontra uma célula em que ele possa invadir, ele vai lá e ele faz uma réplica dele próprio e aí ele forma uma nova estrutura de infecção e aí ele sai invadindo aí novos seres vivos e novas células. Então os vírus aí eles são muito perigosos se não são levados a sério, né? Por isso que sempre temos que levar com seriedade esses assuntos. Bom, então o que são vírus, né? Os vírus eles são compostos de RNA ou de DNA. Eles podem possuir as mesmas estruturas, as duas ao mesmo tempo? Sim, pode, professor. E eles são conhecidos como citomegalovírus. Então, citomegalovírus ele tem tanto fragmentos de DNA assim como fragmentos de RNA. Os vírus que têm fragmentos de DNA, o que acontece? Ele, de alguma forma, invade a célula hospedeira e, a partir daí, ele obriga a célula hospedeira a trabalhar para ele. Então, ele vai, se liga lá na célula e a célula ela vai fazendo réplicas desse vírus, e não só o vírus, né, em si, não só o DNA, mas toda a estrutura do DNA. O DNA ele é composto por pouquíssimas proteínas também, é uma estrutura muito primitiva e ele é constituído de algumas estruturas. Então ele é constituído de um capsídeo, que é o diminutivo de cápsula, tá? Então cápsula, capsídeo é a mesma coisa. A única forma a única questão é que um é diminutivo do outro. Então ele tem um capsídeo e esse capsídeo ele é programado para invadir novas células. Então é através do capsídeo que há a ligação das células, né? Porque ele tem aí o capsídeo ele é envolvido aí por um envelope. Né? O envelope é a parte mais externa do vírus, tá? E é o envelope que ele tem alguns componentes que vão lá e invadem a célula. Então eles de alguma forma hackeiam a célula, né? Haja vista que a célula ela tem uma permeabilidade seletiva, né? Não é qualquer coisa que entra na célula. Porém, ele consegue hackear os canais de liberação e a célula pode deixar eles entrarem. Né? Então, eles são estruturas programadas para isso, invadir células e obrigar as células a fazerem réplicas desse vírus. Bom, então o vírus que tem DNA, ele está lá com seu envelope, e aí ele penetra na célula, e aí o capsídeo que envolve o DNA, né, ele adentra na célula e ali o DNA ele vai passando lá no ribossomo da célula.
Então, toda célula tem ribossomo, até bactérias têm ribossomos nas suas células. Ribossomos, o que são? São ácidos ribonucleicos, né? São conhecidos como RNA, é um RNA tipo ribossomal. Nós temos 3 tipos de DNA conhecidos, né? De RNA conhecidos. Então, nós temos o RNA mensageiro, que ele vem lá da transcrição do DNA. Nós temos o RNA ribossomal, que é o ribossomo, ou seja, o ribossomo está aqui, aí passa o RNA, e aí chega um terceiro RNA, que é o RNA transportador. E esse RNA transportador, ele sempre vai carregar um aminoácido dentro dele, tá? Assim, lá na ponta. E aí o que acontece? O RNA passa no ribossomo, ele faz a leitura, e a partir daí vem o RNA transportador, e aí ele vai se ligando através dos códons, né, constituídos lá no RNA. Então é sempre lido uma trinca lá dentro do ribossomo, e a trinca que é antagônica ao ribossomo, que existe no RNA transportador, ele se liga e aí vai deixando a proteína. Então lê um códon, depois vem um outro códon lê, aí vem um outro RNA transportador com o códon antagônico, e aí ele deixa a proteína lá. Então ele sempre vai fazendo as proteínas, então eles sempre vão deixando na sequência. Então o RNA mensageiro ele sempre tem um começo, um processamento e um fim, e no final ele sempre vai acabar em proteína. Por isso que é importante falar um pouquinho sobre o vírus, né? Então, alguns vírus eles são constituídos de DNA, então eles não precisam de muito esforço. Então, lá na célula eles vão fazendo o clone deles próprios, né? E até a célula ela não comportar mais trechos de DNA ali, né? Então eles vão se replicando no DNA, aí vai fazendo os capsídeos e vai fazendo o envelope, e aí toda a maquinaria do DNA invadindo novas células vão sendo criadas. A partir daí a célula ela se enche tanto desses vírus que ela explode, e a partir daí os vírus invadem outras células, e o corpo ele dá sinais, né, disso. Então a gente fica com febre, fica com tosse, náusea, dor de cabeça, fica cansado, fraco, fica com dor no corpo. São todos sinais das gripes, né? A gente fica com gripe, e quando a gente tosse ou espirra, o que acontece nesse processo? A gente está mandando capsídeos, né, para fora, a gente está mandando ali os envelopes, tudo para fora, no espirro, quando a gente fala, através da troca de fluidos corporais, como saliva, suor, né, em alguns secreções, né, até em relações sexuais. Se você está gripado, não se deve fazer. Se for fazer, tem que usar camisinha para não deixar a troca de fluidos corporais, evitar beijar na boca. São todas as medidas necessárias para que as pessoas não se infectem, né? Mas o que mais vai levar a pessoa à infecção é sempre a mão suja. A mão suja sempre é um fator, né, de risco, né, quando a gente fala de infecção. Então, se minha mão está suja e eu chego e coço o meu olho, né, tenho o contato com a minha mucosa, ou coloco a mão na boca, ou coloco a mão dentro do nariz, que é muito comum isso acontecer, né, o que acontece? Eu me infecto. Eu me infecto com esses seres vivos. E aí, rapaz, minha colega, minha aluna, aí a gente pode passar por grandes transtornos, né? No caso da Covid-19, o grande problema é que assim, o vírus ele é muito virulento, e ele sofre mutações muito rápidas. O que isso quer dizer? Que quando o DNA ele é construído lá no vírus, né, quando é reconstruído isso, ele muda o seu padrão, e ele pode invadir aí ele passa a ter outro tipo de comportamento. Então, se ele sofre mutação, ele pode sofrer um outro tipo de comportamento. Pode ser um comportamento que não faça mal, né? Ou seja,
não infecte, mas quando isso acontece, ele pode ficar ainda mais perigoso. Né? Por isso que a gente sempre tem que seguir sempre as recomendações dos especialistas, que falam que a gente tem que ficar em casa, em isolamento mesmo, nós não podemos sair na rua, assim, só em casos de extrema urgência, não devemos ficar próximos de pessoas no mercado, manter uma distância de 2 a 3 metros para o vírus poder chegar e dar tempo de, quando alguém espirrar, ele cair no chão, porque se eu estiver próximo, eu posso me infectar, né? E o coronavírus aí, ele é um vírus que ele não é tão conhecido, nós não temos aí a imunidade adquirida, né, ainda. A vacina ela vai demorar para ficar pronta, então assim, vou ser infectado, vou morrer? Não, não é assim. Se eu tiver algum problema, se eu tiver uma predisposição genética, o vírus ele pode ir lá parasitar os meus pulmões e aí que acontece todo o processo, né? As pessoas morrem por falência aqui da parte pulmonar, né? Ele tosse seca, eu me sinto cansado, não aguento andar, por exemplo, né? E sempre falta de ar, e ele é muito infeccioso. Então, por nós não termos ainda os anticorpos, ele causa mais lesão do que o corpo demora para fabricar os anticorpos, e aí nesse processo pode chegar a óbito. Né? É claro que quando nós temos um pequeno grupo de uma população infectado, nós temos aí a capacidade de poder ser internado. Agora, imagine uma grande quantidade de pessoas para serem infectadas, né, que estão infectados, não vai ter leito nos hospitais. Então, a escala de... Porque assim, eles não fazem uma réplica só, eles fazem milhares de réplicas, e por isso que o nome dele é vírus, né? Ele sai aí aos borbatões, né? Eles saem aí sempre em grande número, em grande escala, para fazer um grande estrago aí na população. Existem alguns vírus que eles são mais discretos, né? Por exemplo, o vírus do HIV, por exemplo, ele é um vírus que não tem um fragmento de DNA nele. Ele é constituído por um RNA. Então, ele tem uma enzima chamada de transcriptase reversa, né? Essa enzima, ela é importante porque a partir da leitura deste fragmento de RNA, consegue-se sintetizar uma fita de DNA, e depois, quando essa fita de DNA passa no ribossomo novamente, ela consegue fazer a fita oposta de DNA, então ele fica sendo uma fita de dupla hélice de DNA, e a partir deste momento ele tem a capacidade de invadir lá na membrana nuclear, ele invade o DNA, ele se liga dentro do DNA das nossas células CD4, que são as células de defesa do corpo, e aí ali eles conseguem ficar fazendo parte do nosso DNA, lá na membrana nuclear. É um vírus mais lento, por quê? Porque essas células elas não se replicam numa velocidade rápida, elas se replicam numa velocidade lenta. O problema é que ele infecta justamente o linfócito CD4, que é uma célula de defesa. Então, assim, o corpo ele não combate o nosso guarda, né? É algo que não acontece, e ele invade justamente a célula que faz a guarda do corpo. Então, o que acontece, né, no processo? Se eu não tiver tratamento, em 10 anos, mais ou menos, pode ser para mais, pode ser para menos, mas em média, em 10 anos, a pessoa adquire aí, passa a desenvolver a AIDS, né, ou a SIDA, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, em que esses linfócitos eles já não têm mais a função, e aí as pessoas ficam livres, aí, abertas para morrer de qualquer parasita simples que o corpo combateria, e não tem mais anticorpo para combater. Né? Então é aí que está o problema do HIV. Então, você ser soro positivo, isso não quer dizer que você seja aidético. Agora, a partir do HIV positivo, você pode vir desenvolver a
AIDS, que é a doença que se manifesta de quem é soropositivo. Então, hoje em dia existe tratamentos, então existem medicamentos em que eles barram ali a replicação do RNA no momento de fazer a réplica. Existem aí nos coquetéis, né, existem aí esse tipo de barramento, e existe também alguns outros tipos de barramento. Ele se insere dentro lá do fragmento de DNA e não deixa a fita ler, né, ele interrompe a leitura. Por isso que quem tem HIV, quem é soropositivo, sempre tem que ter a imunidade elevada. E a pessoa, não, apesar de haver tratamento, não é uma vida fácil. A pessoa sempre tem que estar fazendo tratamento, a pessoa sempre tem que estar aí, sempre mantendo a sua imunidade elevada, para não ser, porque numa queda pode ser que as doenças oportunistas encontrem oportunidade mesmo e venham a levar a pessoa a óbito. Então, existem esses tipos de vírus, eles estão aí. Existem os vírus que infectam humanos, existem vírus que infectam aves, existem vírus que infectam plantas, né? Até as bactérias não estão isentas de serem infectadas por vírus, né? Por exemplo, o vírus que vai lá e parasita as bactérias são chamados de vírus bacteriógrafos, né? Os vírus bacteriógrafos são vírus que eles invadem bactérias. E como usar isso, né? Como que a biotecnologia usa isso em favor de nós, seres humanos, né? Então, alguns vírus bacteriófagos, né, ele tem a função de hackear a célula. Como que ele hackeia? Ele vai até a célula e, de alguma forma, ele tem a chave e ele consegue inserir essa chave na fechadura lá na membrana plasmática da célula, e a célula deixa esse ser vivo invadir. Né? Ser vivo não, deixa o vírus invadir. Né? No que o vírus invade, ele começa a fazer réplica dele mesmo. O que os estudos revelaram? Né? Esses vírus bacteriófagos, né, alguns eles pegavam fragmento de DNA viral, porém outros pegavam fragmento de DNA bacteriano. E a partir daí, esse vírus, quando invade a outra bactéria, ele não infectava a bactéria com o DNA de vírus, ele invade a bactéria e infecta a bactéria com o DNA de outra bactéria. Né? Então, se eu consigo levar este gene de uma bactéria para outra, e isso não fazia mal para a bactéria não, isso fazia bem. Alguns desses genes, por exemplo, que faziam a bactéria ser resistente a antibióticos, né, e vai lá, o vírus vai com este fragmento de DNA que deixa a bactéria resistente a antibiótico, quando ele vai invadir outra bactéria, esta bactéria também passa a ficar resistente a antibiótico, né? O nome desse processo se chama transdução, né? Acontece através de uma falha, ao invés de ser encapsulado o DNA de vírus, é encapsulado o DNA de bactéria. Bom, então se pode-se levar um gene de bactéria numa cápsula de vírus e invade outra bactéria, por que não levar genes humanos? Né? E foi isso que aconteceu. Eu pego o DNA lá responsável pela produção de hormônio, né? No caso a insulina, de alguma forma eu insiro isso dentro dos vírus bacteriógrafos e eles vão lá e infectam as bactérias com esses genes, e a bactéria começa a incorporar esses genes dentro do seu DNA, e aí elas começam a produzir, no momento lá da tradução do RNA em proteína, né, acontece aí a produção de hormônio. Então essas bactérias começam a fabricar a insulina humana. Então é uma insulina humana produzida por bactérias que vai para seres humanos. Então aí está a bioinformática e a biotecnologia envolvida no processo, tá? Então é muito importante, quando a gente fala sobre isso, né, sempre deixar claro que quanto mais conhecemos os nossos vilões, sempre podemos fazer isso uma aplicação de melhoramento aí para nós seres humanos. Então o estudo dos vírus ele é importantíssimo, ele é uma das áreas da microbiologia mais bonitas aí, porque você pode transformar o algoz em herói, né? No caso aí,
A insulina vinha do porco, hoje em dia não vem mais, e isso diminuiu a rejeição das pessoas. Então nós chegamos ao fim desta aula de virologia, né, e agora nós vamos adentrar no próximo conteúdo.